nossos convidados hoje do programa, a parte da entrevista Segurança em Foco, está aqui o doutor Anderson, o doutor Anderson, que é delegado de prerrogativa, doutor Anderson Machado. Muito obrigada pela presença do senhor, boa noite. Obrigado pela pergunta. E a doutora Patrícia Scafuto, ela é psicóloga, especialista em adolescentes. Eu até falei para ela com todo respeito, viu? Boa noite, obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. Eu falei para ela, os adolescentes não, os aborrecentes. Qual é o assunto? Bom, antes de mais nada, eu sempre falei sobre isso aqui. A questão de visita íntima. No CESEU, no Centro Socioeducativo. Mas, aqui ó, pedimos para que a nossa equipe pudesse ir até o CESEU ou que alguém nos atendesse. Está aqui a resposta. Assessoria de Imprensa da SEDES, Secretaria de Estado, diz que não, que ninguém dá entrevista. Colocamos algumas perguntas aqui e, na medida do possível, eu vou esclarecer. Antes de mais nada, eu quero que vocês acompanhem conosco uma entrevista, daqui a pouquinho, falando exatamente sobre a visita íntima. Para vocês terem uma noção, a Lei 12.594 de 2012 é que já falava dessa prerrogativa que o pessoal podia ir ter relação sexual. Aí eu chamei o doutor Anderson e a doutora Patrícia. Doutor Anderson, antes de mais nada, como é que é essa história, doutor Anderson? Isso existe mesmo? Existe, está aí, está para ser cumprida. Essa lei vem desde 2012 e agora foi assinada e teremos os presídios não, os locais em que são abrigados os menores em conflitos com a lei, que nós não podemos falar presídio não, são os menores em conflitos com a lei, eles terão que ser adequados para que o menor receba a visita íntima. Nós temos presos a partir de 12 anos e eles vão receber visita íntima. Existe uma exigência para que essa visita seja concluída, mas são exigências que podem ser burladas. E não tem, pelo que eu entendi lá, Cássia, uma idade específica, não fala só vão receber as visitas íntimas de 16 a 18, de 14, não tem. Então, no meu entender, posso estar enganado, me desculpe, não sou especialista nessa área, mas no meu entender, todos que estão presos a partir de 12 anos vão receber a visita íntima. O que afronta uma outra parte da lei. Pois é, isso que eu não entendo, né? Bom, mas, doutora, diz que a gente às vezes não sabe das necessidades dos adolescentes. A senhora que trabalha, inclusive ela faz um trabalho com o pessoal da ICASO também, muito bom com os adolescentes. Como é que fica? E se a cabeça, para umas coisas, eles não podem responder, porque são menores. E aqui a gente fala mesmo, doutor, são de menor, mas para outras podem? Quer dizer, como é que fica isso? A senhora que faz esse trabalho diretamente com adolescentes, não do CESIL, mas adolescentes, essa faixa etária. Na verdade, essa fase deles, né, de adolescência, eles acham que podem tudo, né? Na cabecinha deles, eles ainda são muito imaturos emocionalmente e eles acham que podem, que eles estão acima da lei. É o eu quero, eu posso. E aí, com uma condição dessa, eu acho que emocionalmente vai ser muito complicado, né? Por quê? Porque, ao sair de lá, o que foi falado, o doutor Anderson me comentou aqui anteriormente, que isso pode ajudar na reinserção social desse jovem após. Eu não vejo como, né? Porque a reinserção depende de todo um contexto que envolve família, envolve criminalidade, envolve todo esse ambiente que a gente vive e onde esse poder ter relações sexuais dentro da FEBEM, né, pode estar ajudando nisso. Eu não consigo entender, para te falar a verdade. Tá bom, doutor Anderson, legalmente, né, na parte jurídica, tem muitas coisas que podem afetar também. Cássia, é muito simples. Olha bem, o menor, ele pode receber a menor lá. É crime? Não. Mas se esse menor e essa menor forem a um motel, eles não podem entrar, porque são menores de 18. Outro caso, se o menor está lá com 14 anos, ou menos de 14, e recebe alguém, a mulher dele tem 20, isso é estupro? Agora, dentro a lei contradiz a própria lei. Dentro do aparato do Estado, dentro da tutela do Estado, pode.
Fora não pode. Se essa mulher foi encontrada com esse menor, uma mulher de 20, encontrada com um menor de 13, no motel, ela responde por estupro. Fim de papo. Lá não, sob a tutela do Estado, vai poder. Então, a lei, ela vai e volta. Só era estupro quando tinha a conjunção carnal, quando tinha tudo. Hoje não. Hoje, os atos indibinosos passaram a ser estupro. Para mim, foi a regressão, porque isso aí não existe. Para mim, eu nunca encarei essa lei, nunca engoli essa lei. E agora eles pioraram, porque eles estão falando o seguinte, que se o rapaz está preso lá de 12, 13 anos e recebe a mulher dele, a amante, de 20. Pô, gente, mas isso é um crime. Então está cometendo um crime sobre a tutela do Estado, sobre o aparato do Estado. E aí? E aí? Eu não sei como que resolve. Fica perguntando no ar. Eles não podem dirigir. Eles não podem responder. Não podem responder. Não podem estar no motel, porque são menores de 18 anos. Ah, mas eles vão emancipar. Tudo bem, passou de 14, 15 anos, você pode emancipar, 16 pode emancipar e ele pode até casar. Mas mesmo casado, se ele for no motel, ele não entra, porque tem 18. Então, como que de fora é uma lei e de dentro é outra? Vai entender, né? Só no Brasil mesmo. Apesar que eu sou contra a visita íntima, inclusive no presídio. Já falei isso aqui, deu uma vez aí a maior confusão, meu telefone não parou de tocar. E eu sou contra a visita íntima, eu sou a favor do igual o Estado americano. Contato zero. Então, o menor, ele foi preso, olha, ele está tendo refeições, visitas íntimas, ele está tendo mais coisa lá dentro do que do lado de fora. Isso ajuda na ressocialização dele, porque quando você quer alguma coisa de um menor ou de alguém, você castiga aquela pessoa. Então, ele tem que saber o seguinte, que enquanto ele estiver lá apreendido, ele vai perder certas coisas que ele tem de fora. Agora não, eles estão levando as coisas para dentro. Então, não precisa estar solto. Peraí só um pouquinho, doutor Anderson. Deixa eu ir rapidinho pro intervalo. Vai pensando nisso aí. Eu já volto. 7 horas e 39 minutos. Não vai dar tempo da gente expor o vídeo, mas eu vou voltar nesse assunto. Voltando aqui. Doutor, outra coisa. Se ele entra... Então, quer dizer, a lei, ela se contradiz. Demais. Demais. Ela é totalmente... Ela bate por um lado e assopra pelo outro. Ela pega o menor que está fora e põe ele numa situação e pega o menor que está dentro e favorece a situação a ele. Pois é, mas aqui sem contar eles o custo. Exato, mas aqui, ó, na resposta da secretaria, se ele estiver formalmente casado ou tiver uma união estável, o adolescente tem direito, mas como ele não pode casar? União estável é o seguinte, isso aí é muito fácil de comprovar. Leva a mulher lá e manda 2 testemunhas. Que ele dormia na casa dela, ela dormia na casa dele. E aí? Pronto, que união estável é essa? Psicologicamente, doutora? Eu acredito que vai reforçar o eu posso. E aí, ao sair de lá, ele pode tudo novamente. E aí? Né? Tá, e se engravidar? Se a companheira engravidar, sob a tutela do Estado? Aí engravida, fica lá de fora, vai ter o filho com o pai preso, aquela dificuldade. O que isso traz? Problema para a sociedade. Se acontecer isso, Cássio, mais um problema para nós. Infelizmente, adoro crianças, sou a favor de ter filhos, mas vai ser um filho fora, com o pai no presídio, a mãe não vai poder trabalhar. Quem vai sustentar essa criança? O Estado? Problema para a sociedade. Cobrir a sociedade. Não. Doutora, a sua parte, assim, para a gente concluir, eu queria que a senhora falasse para os pais sobre isso. Psicologicamente, isso não ajuda em nada. Eu acredito que não. Eu acredito que esses adolescentes, eles não têm maturidade para lidarem dessa forma que está sendo colocado. Eles já têm relação sexual aí fora? Sim, eles têm, mas não da forma que está sendo viabilizada agora. Né? É uma responsabilidade que eu acho que eles ainda não têm maturidade para estar assumindo. Muito obrigada, viu, pela presença da senhora, doutora Anderson. Só para a gente terminar aqui, então, porque o assunto é longo. Cássia, mais uma vez, mais uma lei formada por deputados que não são, no meu entender, eles não têm a condição de formalizarem leis, eles não sabem como que funciona isso. Quando eles vão no presídio, tá tudo arrumadinho, tudo certinho, todo mundo rindo e achando bom, eles não sabem do funcionamento. Enquanto esses deputados forem fazendo leis nessa forma, vai ter isso aí, o bate e volta e as contradições. Bom, muito obrigada, gente. Esse assunto é bom, eu vou voltar. Jesus te abençoe. Até amanhã. Tchau. No Foco da Notícia.